Bom, agora nós vamos estudar audição e ultrassonografia. Nós estamos seguindo o livro do Okuno, capítulos 14, 15 e 16, e livro do Guyton, capítulo 53, para esse assunto. Ultrassonografia é uma tecnologia, mas o nosso interesse aqui é sobre os princípios físicos envolvidos no conceito de ondas, no estudo das ondas. Às vezes nós vamos fazer abordagem de tecnologias só para melhor entender esses princípios físicos. Esse slide trata da velocidade da onda. É facilmente demonstrável que a velocidade da onda numa corda é dada pela raiz da tensão sobre a densidade linear da corda. Então, T é a tensão, μ é a densidade linear da corda, que é dada em quilograma por metro. Assim, nesse caso, a velocidade está relacionada com a frequência. Quanto maior a velocidade na corda, maior a frequência. Se eu aumento a tensão, eu vou aumentar a frequência da corda. E se a corda for grossa, ela tem uma densidade maior e assim vai dar um som mais grave. Para o caso de um som em um meio como o ar ou a água, aí nós vamos usar o módulo volumétrico B e a densidade volumétrica do meio. O módulo volumétrico é determinado por essa fórmula, onde P é a pressão, ΔV variação de volume e aqui o volume do meio. Imagine que eu tenho um recipiente contendo um êmbolo livre para se movimentar. E nesse êmbolo eu coloco um peso em cima. Assim eu vou conhecer a força aplicada. E se eu conheço a área do êmbolo, então como a pressão é dada pela força, pela área, eu determino a pressão que eu apliquei. Daí eu meço também, quando eu aplico uma pressão, a variação de volume correspondente e divido pelo volume inicial do meio, pode ser um gás, né, por exemplo. Se for um gás ou ar, aí vai dar uma variação de volume grande para uma pressão aplicada. De modo que esse termo aqui será grande e o módulo volumétrico do ar é relativamente baixo, mas a densidade do ar também é pequena. No caso da água, a água não cede facilmente com a mudança de pressão, de modo que ΔV será bem pequeno. ΔV sendo pequeno, aí o módulo volumétrico para a água é bem grande. Mas a densidade da água também é grande. No caso, ela é 1000 kg aproximadamente por metro cúbico. De modo que um efeito compensa o outro, mas mesmo assim, a velocidade no ar, do som no ar, é em torno de 340 metros por segundo e na água é em torno de 1400 metros por segundo. Também se eu tiver, por exemplo, um trilho de trem, né, e eu posso calcular a velocidade do som no trilho, calculando o módulo de Young, né? Aqui de novo está a pressão, que pode ser exercida, imagina no trilho, na seção transversal, nas duas seções transversais do trilho, eu vou fazer uma compressão e calculo essa pressão que eu apliquei. Eu tenho a força e tenho a área da seção transversal, calculo a pressão. E aí eu vou verificar a variação, a diminuição no comprimento do trilho. Daí, fazendo esse cálculo aqui, eu acho Y. Y, no caso do trilho, é grande, porque ΔL será sempre pequeno, mas o ρ, a densidade volumétrica do ferro, é bem grande. Mas mesmo assim, quando eu calculo a velocidade da onda em um trilho de trem, ela é geralmente alta, em torno de 5.000 metros por segundo. Esta figura do livro do Okuno traz as formas de onda e espectros de frequência da nota Lá
de instrumentos musicais. A nota Lá tem uma frequência de 440 Hz e aqui estão as formas de onda. Aqui do diapasão, que é uma onda harmônica simples, com variação no tempo. Imagine essa onda chegando no ouvido de uma pessoa. Conforme ela chega, o tímpano da pessoa vai vibrar, vai oscilar na mesma frequência da onda, ou seja, vai oscilar em 440 Hz. E o espectro de frequência dessa onda aí só tem uma única frequência, que é 440 Hz, e aqui foi dada uma amplitude para ela de 1. No caso da onda do piano, a forma de onda tem umas quebras aqui, sugerindo a existência de outros harmônicos. Tal. E aqui o espectro de Fourier, no caso do piano, então vai ter necessariamente a nota Lá, que é 440 Hz, mas aqui aparecem outros harmônicos. Aparecem mais 4 harmônicos de menor intensidade. No caso do violino, também aparece a frequência de 440 Hz, mas aparece com importante destaque aqui o segundo harmônico e aqui o quinto harmônico. O quinto harmônico já dá 2.200 Hz de frequência. Além disso, tem um sexto e um sétimo harmônico aqui, uma pequena contribuição. De modo que o violino é caracterizado por frequências, o som do violino é caracterizado por frequências altas. E é importante esses espectros de Fourier, que eles permitem uma análise mais acurada do som. No caso de um perito, quando ele está analisando o som de uma voz, certamente ele faz a transformação de Fourier e analisa esse espectro, porque esse espectro é característico para cada pessoa, é como uma impressão digital da pessoa, da voz da pessoa, e permite essa análise acurada. Ele também pode ser usado para analisar eletrocardiograma, eletroencefalograma, entre muitas outras aplicações. Agora nós vamos ver como uma onda de rádio pode transmitir o som a um dado rádio. Imagine aqui um som produzido que está sendo captado por esse microfone. O microfone funciona de modo inverso do alto-falante. Quando o som chega, ele faz vibrar uma membrana muito leve, que pode ser de plástico, e essa membrana está ligada também a uma pequena bobina muito leve que oscila junto. E dentro da bobina tem um ímã permanente muito forte. Quando a bobina oscila nesse ímã permanente, uma corrente elétrica é gerada nessa bobina, que é captado então um sinal elétrico. Isso ocorre pela lei de indução de Faraday, né? Aí aparece essa corrente elétrica na bobina e aí já é o sinal elétrico que tem a mesma oscilação das ondas sonoras. Imagine então esse microfone gerou este sinal elétrico aqui. E esse sinal elétrico eu quero incorporar numa onda eletromagnética de uma dada emissora de rádio. Para isso, então, ele é jogado no modulador de amplitude. Ou seja, esse sinal elétrico vai somar e ele vai alterar a amplitude dessa onda carreadora. Mas isso tudo é feito no modulador de amplitude. De modo que vocês vejam que essa onda aqui, que representa a onda sonora, foi adicionada aqui na onda carreadora. O desenho aqui é exagerado, porque a oscilação da onda carreadora é milhares de vezes maior do que a oscilação na onda sonora. Então a gente vê aqui uma oscilação na onda sonora, né? E aqui outra oscilação, então isso aqui representa a onda sonora que ficou incorporada na onda carreadora. Depois o rádio filtra a onda carreadora e essas oscilações vêm junto.
E aí, ele subtraindo a onda carreadora, ele fica só com esta oscilação que é igualzinho aqui o som que saiu do microfone. E assim é feita a transmissão em AM, ou seja, rádio AM. AM vem de Amplitude Modulation, né? No caso da rádio FM, quem vai ser modulado agora pelo sinal do som vai ser a frequência da onda e não a amplitude. Daí então esse sinal aqui é incorporado no modulador de frequência e aqui a onda resultante que sai traz esse sinal aqui embutido na forma de variação de frequência. Aqui, por exemplo, onde a onda sobe, aumenta aqui a frequência. Aí você vê um comprimento de onda menor nessa região. Depois, quando a onda desce, aí isso é representado por uma diminuição de frequência e aumento no comprimento de onda. De modo que aqui também no desenho está exagerado, mas essas variações são bem pequenas, mas depois quando o rádio filtra essa frequência, essas pequenas variações, porque na verdade ele filtra uma banda de frequência. E nessa banda vem então as variações de frequências que estão portadas nessa onda carreadora. E aí depois ele consegue fazer a volta dessas variações de frequência, ele transforma de novo no sinal elétrico que vocês estão vendo aqui. Para explicar um pouco melhor, eu adicionei um texto. Nós vamos ler aqui só o segundo parágrafo. A banda FM do espectro eletromagnético está entre 88 MHz e 108 MHz. E as ondas portadoras para estações individuais são separadas em 200 kHz, ou seja, 0,2 MHz, para um máximo de 100 estações, ou 100 emissoras de rádio. Estas emissoras de FM têm um desvio máximo de 75 kHz da frequência central, ou seja, varia 75 para um lado do centro e 75 para o outro, então isso dá uma variação de 150 kHz, que é onde a emissora vai trabalhar. Veja que isso aí está bem acima da frequência do audível, que seria de 20 kHz. Então ele tem essa faixa de 150 kHz para trabalhar, e aí como o espaço entre uma emissora e outra é de 200 kHz, sobra 25 cada lado, que é um espaço vazio. Porque se uma rádio se sobrepor sobre a outra, você vai ouvir as duas ao mesmo tempo. Então existe essa separação entre as emissoras com uma diferença de frequência de 25 kHz. Esta largura de banda de 150 kHz também permite o uso de subportadoras que possibilitam a transmissão de sinais FM estéreo. É importante considerar que o alcance da onda portadora é maior para comprimento de onda maior. Assim, as rádios AM que usam ondas mais longas podem ser ouvidas a uma distância de aproximadamente 500 km, enquanto as rádios FM que usam frequências maiores e menores comprimentos de onda têm alcance de aproximadamente 30 a 40 km. Isso vai depender também da potência que a emissora está transmitindo. Isso porque as ondas perdem energia com o número de oscilações por metro. A onda possui um campo elétrico oscilante e, quando passa por um meio, ela faz oscilar as densidades eletrônicas desse meio. E isso gasta energia. Assim, quanto maior o comprimento de onda, menor o número de oscilações que ela causa no meio, por metro, né? E maior o alcance. No corpo humano, por exemplo, a luz visível penetra na pele somente alguns milímetros, enquanto a radiação no infravermelho
pode chegar até no osso. E ela causa prejuízos à saúde, porque o infravermelho aquece o tecido, né? E pode penetrar bastante na pele, então é mais prejudicial do que o que as pessoas pensam. Provavelmente vocês já ouviram falar que está surgindo a rede de internet 5G. Essa rede vai trabalhar com a frequência na faixa dos gigahertz e pode chegar até uns 30 gigahertz. Essa frequência é umas 300 vezes maior do que a frequência de FM que estamos falando aqui. E assim, uma frequência nessa faixa aí pode carregar muito mais informações. No entanto, o alcance dela é muito menor. Dizem que a cada 300 metros vai haver a necessidade de colocar uma torre roteadora do sinal, de modo que esse 5G aí só vai ocorrer em locais bem especiais. E além disso, tem o problema que pode ser prejudicial à saúde, porque essa frequência cai na faixa das microondas e a ciência ainda não demonstrou que viver perto de uma torre dessas, com a potência de microondas assim, não seja prejudicial à saúde.